A paz do Senhor Jesus Cristo, aonde chegar esse vídeo, eu quero que seja evidenciado somente o Senhor, somente a palavra de Deus, né? E aqui hoje a nossa reflexão é no livro de Ruth, no capítulo 1. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem filhos e sem marido. Bom, essa é uma típica história, irmãos, de uma família que em meio ao desespero, à luta, de estar passando por momentos de tribulação, ali onde estavam, o pai, o cabeça ali da família, Elimeleque, decide levar a família para Moabe, para outro lugar, né? Belém, onde eles estavam, significa casa do pão. Moabe, para onde eles estavam indo, significa que pai. Então aí a gente já consegue entender o contexto. Para onde eles estavam indo? Que pai. Sendo que eles estavam na casa do pão. Quantas vezes nós também fazemos isso? Nós colocamos em risco pessoas que estão conosco, nós colocamos em risco pessoas que nós amamos, pelo simples fato de sermos egoístas e não nos sujeitarmos a confiar verdadeiramente no Senhor. Porque ali, se Elimeleque e Noemi verdadeiramente confiassem em Deus, o Senhor ia vir com provisão e com providência ali mesmo, em meio ao caos. Irmão, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Aquele que verdadeiramente confia e descansa no Senhor está em Cristo, não está em crise. Porque o Senhor, Ele cuida nos mínimos detalhes. E ali o Senhor iria cuidar de Elimeleque, Ele iria cuidar da família dele. Só que num desvaneio, de querer agir pela sua própria força, ele decide sair dali e levar a família, aqueles que ele amava, leva para Moabe. E quando chega em Moabe, passa pouco tempo, Elimeleque morre. Ele morre. Então aí já vai Noemi. Noemi fica viúva. E pouco depois, logo em seguida, Malom e Quilion se casam com mulheres moabitas. Creio que também não estava nos planos do Senhor, mas eles estavam morando em Moabe. E mesmo depois da morte do pai, com quase 10 anos que eles estavam morando lá, em Moabe, eles se casam dentro desse espaço de tempo, dentro de 10 anos mais ou menos, se casam e falecem também, os 2. Então, Malom e Quilion morreram também. Então ficaram 3 mulheres viúvas, devido ao quê? Devido à desobediência. Quantas vezes os nossos sonhos são abortados? Quantas vezes nós perdemos o rumo da nossa história, nós perdemos o controle de tudo aquilo que um dia era promessa do Senhor nas nossas vidas, pelo simples fato de nós querermos confiar muito mais no nosso desejo, na nossa vontade, do que na vontade perfeita, agradável que é do Senhor. Quantas vezes nós fazemos como Elimeleque? Quantas vezes agimos assim? E ali, Noemi fala para as noras: olha, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Nem terei outros filhos, não tenho condição, então não tenho mais nada para oferecer para vocês. Vai embora, vai ficar com a família de vocês. E todas as 2 têm a mesma atitude. Elas choram, elas beijam a sogra, só que uma verdadeiramente vai embora, que é órfã. Ela decide ir ficar com a família. E Ruth não. A Ruth, ela fica.
E ela ainda fala para a sogra, olha, lá no versículo 16. Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Olha aí. Alguma coisa Ruth aprendeu com Noemi enquanto conviveu com ela. Alguma coisa Ruth experimentou tão profundamente que fez ela se agarrar a essa nova proposta de vida. Orfa estava errada de querer ir embora? Era direito de Orfa ir embora? Era direito de Orfa. Só que muitas das vezes o Senhor não quer que nós olhamos o que é de direito nosso. Ele quer que a gente foque na vontade dele. E Ruth estava vivendo a vontade do Senhor. Porque viver para o Senhor é renunciar a si mesmo. É renunciar a si mesmo, às suas vontades. É viver de acordo com o que Ele tem para nós. A vontade dEle, os planos dEle. E ali, então, Noemi compreende. Ruth fala, então vamos voltar para Belém. Olha, gente, elas decidem voltar para a casa do pão. Até que enfim, né? Vão para a casa do pão, vão para Belém. E chegando lá, as mulheres reconhecem ela. Falam, nossa, aquela ali é Noemi. Olha, Noemi de volta. E a própria Noemi fala, não me chama de Noemi, me chama de Mara. Porque Noemi tinha um significado de feliz, alegre. E Mara de amargurada, amargura. Então ela fala, não me chama de Noemi. Isso é o que o mundo faz com nós. Isso é o que o inimigo quer fazer com nós. Ele quer dar títulos para nós que o Senhor não tem. Ele quer sufocar as promessas do Senhor na sua vida. E através de sufocar essas promessas, ele traz títulos aos quais não é os que o Senhor tem para você. Não tem para você, não tem para mim. E nós não podemos acostumar e se sujeitar a essa ideia. Então ali ela pedia para que fosse chamada de Mara. Só que o Senhor não estava de acordo com isso, porque não foi esse o nome que o Senhor deu para ela. Então, ela instrui Ruth, a nora que ficou com ela. Ruth, vai nessas terras mais próximas aqui e procura trabalho. Faça o mínimo possível, mas peça aos empregados uma oportunidade que seja. E Ruth faz isso. Ruth vai, ela segue o conselho de Noemi. E ela chega e ela conversa com os empregados. Olha, deixa que eu pelo menos cate as espigas que estão caindo dos cestos, para que eu tenha serviço, por favor. E aqueles empregados se compadecem de Ruth. E ela ali fazendo aquele serviço ali, que às vezes poderia ser nada, muito mínimo para alguém, mas para ela era muita coisa, porque ela precisava naquele momento. Então Boaz vê ela, nota quem que é aquela mulher ali. E os empregados falam quem é. Boaz era parente do falecido marido Elimeleque, né? O falecido de Noemi. Ele ainda instrui os empregados, olha, realmente, deixem espigas caírem para que ela tenha serviço, tenha o que fazer. Para que ela tenha, né, o que fazer aqui, para que ela tenha um serviço, na intenção de ajudar aquela mulher. E assim foi feito. Olha, quando eu estudava essa palavra, o Senhor me trazia um paralelo. Sabe quando a mulher, né, pede ao Senhor que coma, né, que dê do pão daquele alimento para ela, né? E o Senhor fala assim, olha, não é bom que eu tire da boca dos meus filhos para dar aos cachorrinhos. E ela fala, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ali ela mostra a humildade dela. Como se ela falasse, Senhor, mesmo que sejam as migalhas, mas eu quero as migalhas que vêm do Senhor. E ali era o que Ruth estava fazendo. Ela estava pegando as migalhas, mas ela estava pegando ali as migalhas, aquelas espigas, né? Representavam essas migalhas. Então ela estava pegando algo que era favorável para ela, que era favorável para a alma dela, para o espírito dela.
E ela fazendo esse serviço, ela é notada por Boaz. Né? E logo em seguida, né, vai se passando o tempo aí dessa história, vai se passando o tempo. Boaz, gente, ele pode ser comparado ao nosso Senhor Jesus. Ele tem as características de Jesus, ele tem um coração de Jesus. Nessa história, ele é comparado a Jesus. Então, vai se passando o tempo e Noemi, ela dá um conselho para Ruth. Pode ser que Noemi, ali, naquele lance de estar vendo uma oportunidade de melhorar de vida, de sair daquela condição de amargura, ela aconselha Ruth a fazer qualquer coisa para ser notada. Mas não é isso que Deus tem para nós. Então ela fala para Ruth, se apronte, coloque seu melhor vestido. E quando você ver que Boaz já apanhou toda a cevada, tudo está no final do dia ali, onde ele for dormir, você vai e você se coloque aos pés dele. E tudo que ele te pedir, você vai fazer. Ou seja, Noemi e Ruth estavam cientes de que ele poderia querer fazer outras coisas com ela. Ele poderia querer usar aquela mulher. Quando a gente lê esse versículo, né, na Bíblia, a gente entende que poderia sim acontecer qualquer coisa com Ruth ali. Ela estava sujeita. E ali ela vai e faz como a sogra havia direcionado. E quantas vezes nós escutamos conselhos de pessoas que não estão nem sequer um pouco ligadas ao Senhor? Quantas vezes a palavra do Senhor é clara para mim: maldito do homem que confia no homem. Só que Ruth, ela estava tão aliançada com a sogra que verdadeiramente ela, mesmo sabendo do que poderia acontecer, ela faz como a sogra direcionou. E ali a gente vê a característica de Jesus naquele homem. Ela vai ali, como ela direcionou, já no finalzinho da tarde, né? Já caindo a noite, e ela chega aos pés daquele homem ali, e ela se deita ali aos pés daquele homem. E ele acorda e fica admirando uma mulher dormindo aqui aos meus pés. Como assim? Mas ele não abusa de Ruth, porque o Senhor não faz isso. O Senhor, ele não nos agride, ele não invade, né? Ele conversa com Ruth, pergunta o que ela está fazendo ali e fala para ela: olha, Ruth, eu vou conversar com meu outro irmão, porque ele tem direito primeiro em comprar as terras e ficar com você. Mas se ele não fizer, eu farei. Ele garante para ela, devido àquela atitude que ela teve. E ali ele deixa ela dormir ali nos pés dele. E quando está para amanhecer, ele fala: olha, vai agora para ninguém te ver, porque senão vão tirar conclusões a seu respeito. Então ele cuidou até disso, gente. Ele cuidou até da imagem de Ruth. Olha como é Deus. Deus cuida até da sua moral. Deus cuida. Então ali o Boaz é comparado ao nosso Senhor Jesus. E ela vai embora e conta para Noemi, né? E aquilo ali foi fantástico, né? Quando eu estava lendo ali, assim, você vê que o Senhor, ele não quer, né, sacrifício. Ele quer obediência. E ali o fato, né, daquela mulher passar a noite nos pés do Senhor. O melhor lugar para nós estarmos é aos pés do Senhor. Por mais que ela tivesse sido direcionada para fazer algo, ela fez outra, ela se colocou diante dos pés dele, né? E é o que nós devemos fazer. Irmãos, nós não devemos buscar no parente mais próximo, nós não devemos buscar no pai, nós não devemos buscar na mãe, nós devemos buscar no secreto com o Senhor.
Nós devemos nos debruçar mesmo, nos deleitar no Senhor, nos colocar em posição de adoração a Deus. E ali ela se coloca, né, aos pés, ela passa ali a noite aos pés do Senhor. E é o que nós devemos fazer, buscar intimidade com o Senhor. E ali no outro dia, quando amanhece, ele chama o irmão e ele chama mais 10 anciãos ali daquela cidade, porque naquela época era já algo costume daquele povo. Quando você queria fazer um tratado ou queria fazer um negócio, você chamava 10 pessoas, tipo autoridades ali daquela cidade, anciãos, aonde eles seriam testemunhas. E ele conversa, ele fala: olha, você quer comprar as terras para poder dar continuidade? E o irmão, por um momento, ele fala: eu quero, eu vou comprar as terras, eu vou usar o meu direito. Ele fala: porque você está no direito primeiro do que eu. Ele fala: eu quero, eu vou comprar essas terras. Aí logo em seguida ele fala: olha, só que você também tem que casar com Ruth, para que a descendência não morra, a descendência de Elimeleque, para que dê sequência, né, ali, porque antigamente tinha muito disso, para você dar sequência, para que não morra, né, a descendência. E ele olha e fala: não, então eu não quero. Vou deixar você usar esse direito, porque senão vai atrapalhar as minhas finanças. Ali aquele irmão está pensando mais pro lado, né, material. Então ele pega as sandálias dos pés, tira e dá para o irmão. Ali naquela época era um sinal de negócio feito, dar as alparcas, as sandálias. E ele ainda fala: olha, vocês estão vendo, né, com os 10 anciãos. E os 10 anciãos falam: não, nós somos testemunhas que foi feito negócio. Então ali aquele homem casa, compra aquelas terras, casa com Ruth. Ruth, pouco logo em seguida, se engravida, né, e dá um neto para Noemi. Uma história daquela mulher, ele muda completamente, né? Muda. É claro que essa história não foi de um dia para a noite, não foi tão rápido como eu consegui explicar aqui para vocês. Ela teve um tempo para acontecer. E tudo na nossa vida tem um tempo, né? E eu creio que Ruth confiou ali no Deus que Noemi servia. E Deus agraciou com muito mais, porque na verdade ela procurava por um esposo para ter uma família. E ali ele veio com riquezas também. Porque o Senhor fala: buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Você não precisa buscar riquezas primeiro. Você precisa buscar o reino primeiro. E tudo mais vos será acrescentado, né? E ali, esses 10 anciãos, que eram as autoridades ali, nos mostra que não é parente mais próximo que vai te salvar. Porque, olha, o parente mais próximo renegou. Ele rejeitou. Não, então não quero. Não é o parente mais próximo que vai te salvar. Não é o amigo mais próximo que vai te salvar. E também os 10 anciãos, eles representam os 10 mandamentos. Não é os 10 mandamentos, não é a lei. Não é a lei que te salva. Porque nós podemos passar uma vida servindo ao Senhor com religiosidade. Eu sou muito crente, eu não falo palavrão, eu sou boa dona de casa, eu estou sempre oferecendo sacrifícios ao Senhor, estou sempre indo ao monte, eu estou sempre indo à igreja, né? Nunca falta o culto. Nossa, eu faço isso para as crianças lá na igreja, eu lavo o banheiro da igreja, eu faço aquilo outro. Mas será que verdadeiramente conhece o Senhor? Conhece o Senhor, só que só de ouvir. Como Jó. Satanás tocou na vida dele, não é porque o Senhor permitiu sim que Satanás tocasse, mas não foi só por isso. Satanás tocou na vida de Jó porque ele era um grande religioso. Ele oferecia sacrifícios até pelos pecados que os filhos iriam cometer. Ele na palavra lá de Jó, ele fala: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de ver face a face. Há uma grande diferença entre ter uma experiência com o Senhor, entre vivenciar o Senhor e viver de religiosidade. E nós vemos muito nos dias de hoje, principalmente cristãos que são veteranos, crentes antigos, que estão adornados, ligados à religiosidade, a doutrinas. Se fulano tiver tatuagem, não pode.
tá cheio de não sei o que, não pode. Ei, depois que já fez, não tem como você tirar. E porque o irmão tem uma tatuagem, eu não posso aceitar ele na igreja? Ele não pode fazer parte do corpo da igreja? O julgamento desse irmão é só entre ele e o Senhor. Quem pode julgar é só Jesus. Eu e você não podemos sentar na cadeira de juízes. Uma prostituta que viveu uma vida em prostituição não pode simplesmente decidir dar sua vida para o Senhor Jesus? Ah, não pode, porque, nossa, essa daí não precisa confiar. Porque assim, quem disse? Quem somos nós? Quem somos nós? Então nós vemos que não é o amigo mais próximo, né, que vai nos levar até o Senhor. Os 10 mandamentos ali sendo representado por esses 10 anciãos também não. Porque a lei, você viver pela lei, ela é inútil sem você viver com a fé. Mas o Senhor Jesus, porque olha para você ver que esses 10 anciãos representavam os 10 mandamentos. E eles conduziram Ruth até Boaz. Eles foram testemunhas. Então eles conduziram Ruth até Boaz. Boaz ali representava o Senhor. Então, olha o que a gente pode tirar com essa história. É tão bonito. As irmãs mais novas, os irmãos que ainda são solteiros, espera no Senhor, as moças esperam Boaz na sua vida. Um homem que vai te entender, um homem que ouve, né? Que te favorece, né? Que vê as suas virtudes, que vê os seus valores. Espera, não queira sair da vontade do Senhor. E os homens também que estão esperando, os homens solteiros que estão esperando no Senhor, esperem para encontrar a sua escolhida, né? Então, e assim, a gente vê como o Senhor cuida de cada detalhe, né? E porque o contexto delas era de tristeza, de amargura, para quem não tinha mais esperança. Mas o quadro vira totalmente, irmãos. O quadro vira. Ela vira mãe, ela traz um neto para Noemi, né? Então, você vê o cuidado do Senhor Jesus, o zelo do Senhor Jesus. Existe amor maior? Gente, não existe. Não existe amor maior. Né? Se você está passando por aflição, se você está passando tempos difíceis, não deixe que as circunstâncias ao seu redor limitem a sua adoração para Deus, limitem o seu contato com o Senhor. Não permita que as situações, as circunstâncias que você está vivendo fora de você determinem a sua religiosidade. Não, irmãos, não vivam de ser religiosos. Queiram viver mergulhados no amor de Jesus Cristo, submergidos totalmente nas águas que purifica, que lava, que limpa, que cura, que restitui, que traz multiplicação. Queira mergulhar mais. O Senhor é muito mais, o Senhor vai além, vai além, vai além. Se você mergulhar com o Senhor no secreto, se você buscar, se você se colocar nos pés dele, como Ruth fez, você vai experimentar mais, você vai experimentar mais, e não tem limite, e você vai experimentando mais, e mais, e mais, e mais, e é assim, você vai mergulhando nesse amor, nessa imensidão que é o Senhor Jesus. Eu deixo essa reflexão para vocês no dia de hoje. E desejo muita força do Senhor Jesus nesses tempos, e desejo ainda mais, oro com muito descanso no Senhor, para que vocês venham cada vez mais mergulhar com o Senhor, mergulhar, não molhar só o calcanhar, mas molhar os joelhos, molhar a cintura, mergulhar nessa água que sacia totalmente a nossa sede para sempre.